nós estamos aqui hoje com a aula de número 9, a importância de identificar o tipo de texto. Então, obviamente, a gente precisa entender que existem importâncias, diversas importâncias, né? Não só uma, mas vamos mencionar pelo menos duas hoje, você identificar o tipo de texto. Quando eu trabalho como professor de hermenêutica, também estou orientando pessoas no TCC, e eu percebo que quando a pessoa ela já entende que a Bíblia tem diferentes tipos de textos e que é interessante e pertinente observar isso, ela já está com um passo bem adiantado. Quando você pega, por exemplo, para orientar um aluno na hora de textos, um TCC na área de texto, né, tem a ver com o texto bíblico, que ele não tem essas informações, que não foram dadas, ele ia apresentar algumas dificuldades. Então, para vocês que já sabem que a Bíblia tem diferentes tipos de textos, para vocês que já sabem que o texto narrativo é diferente de um texto poético, isso é importantíssimo para um tempo em que nunca foi tão necessário pessoas conhecer corretamente a Escritura. E conhecer o gênero, identificar o gênero, o tipo de texto, em outras palavras, dizer assim, olha, eu vou estudar a Bíblia considerando a, a forma como o autor bíblico escolheu para escrever a revelação divina. E eu vou considerar isso porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e que ela fala com a igreja hoje. Então, nós vamos tratar hoje e trazer um exemplo da importância de você identificar o tipo de texto. Então, vamos relembrar um pouquinho da aula anterior, pessoal. O significado, obviamente, como eu disse, depende do tipo de texto. Na Bíblia encontra-se vários tipos de textos. Vamos lá? A primeira atitude do pregador, então, é identificar e escrever esse tipo de texto. Já disse isso para vocês. Por que é importante pregar considerando o tipo de texto? Qual é a importância disso? Essa aula de hoje nós vamos responder essa pergunta. Por que é tão pertinente? Por que eu tenho enfatizado nas últimas duas aulas sobre o tipo de texto? Existem duas importâncias fundamentais em se identificar o tipo de texto numa passagem. Então, você escolhe a passagem, né, para pregar, ou alguém te convidou para pregar, ou você quer fazer um trabalho, uma pesquisa. Então, existem duas importâncias que são fundamentais na hora de identificar o tipo de texto. Primeiro, se quiser anotar, com certeza você também poderá ver a aula novamente. Recuperar o significado pretendido pelo autor inspirado. Olha, na aula de introdução de hermenêutica, eu sempre ensino para os alunos com a seguinte pergunta: por que é necessário uma hermenêutica? Por que o crente precisa de hermenêutica? Qual é a necessidade da hermenêutica? E, dentre muitas respostas, uma delas é que nós temos nas mãos um texto antigo, com diferenças culturais, a comida, o costume, a maneira de criar filhos, de comprar, de vender, no dia do apóstolo Paulo, nos dias dos apóstolos, né? Eram bem diferentes dos nossos dias. Temos costumes diferentes, maneiras diferentes em aspectos familiares, em aspectos sociais e econômicos. E eu pego um texto que está há 2000 anos, né? Os mais próximos, sem falar os demais, e eu tenho um texto que está distante. Uma das questões por que nós precisamos de hermenêutica é por causa do distanciamento cultural. Ou seja, um texto, uma carta escrita para uma cultura, para um tipo de pessoas que tem costumes totalmente diferentes do meu, é difícil de ser entendido, a não ser que eu faça todo um procedimento para entender aquele período.
Então, por que nós precisamos de hermenêutica? Um dos aspectos por causa do distanciamento cultural. E quando a hermenêutica diz para mim que eu preciso identificar o tipo de texto, é porque ela está dizendo que é a única forma, é uma das formas que eu uso para recuperar o significado pretendido pelo autor inspirado. Então, Paulo escreveu um texto há 2000 anos do meu costume, do meu modo de pensar e de viver. E é possível recuperar o sentido que Paulo tinha em mente e que expressou na carta aos Coríntios? É possível recuperar o significado da carta aos Filipenses? É possível recuperar o que diz João, meus filhinhos, né? A vontade do Pai é que vocês não pequem, mas se pecar, tendes um advogado. É possível recuperar o significado pretendido originalmente quando o autor está escrevendo, mesmo vivendo 2000 anos? Exatamente. A hermenêutica, ela diz que é possível recuperar esse significado, mesmo no distanciamento cultural. Como? Primeiramente, um dos pontos, dentre muitos, é identificar o tipo de texto, o gênero escolhido pelo aquele autor. Se aquele autor é como Paulo usou uma carta, eu vou examinar o estilo da carta, né? O estilo que era a carta escrita. Aí eu percebo que as cartas têm uma apresentação, eu, Paulo, ela tem uma introdução, ela tem um corpo, né? A carta, ela sempre expressa o remetente, o destinatário. Eu vou levantar essas características. Então, respondendo, uma das importâncias de identificar o tipo de texto é que, identificando esse tipo de texto e fazendo uma análise dele, eu posso recuperar o significado, o sentido que Paulo tinha, mesmo que ele está escrevendo há 2000 anos, para um público diferente, numa cultura diferente, com pessoas vivendo economicamente, geograficamente, politicamente, um contexto diferente do meu. É possível que recuperar esse significado, esse sentido original, tá? Então, é possível recuperar. Como? Primeiro passo, identificar o tipo de texto, o gênero literário. Professor, se eu não identifico o gênero, dificulta sim, obviamente, vai dificultar você recuperar esse significado. É quase que impossível alguém recuperar o significado original pretendido pelo autor se ele não leva em consideração as características literárias, o estilo de texto que foi escrito. Tá? Então vamos dar mais um passo. Confirmando o que eu disse, pelas palavras do hermenêutico Osborne, ele diz que a questão do gênero, eu já disse aqui em outra aula, é um elemento importante do debate aí da possibilidade de recuperar esse significado pretendido pelo autor inspirado pelo Espírito Santo. Então, grande hermenêutica e Osborne, como eu disse, eu não estou inventando aqui a roda, eu estudei e descobri esses pontos importantes, fiz em forma de curso e estou passando para você. Mas os hermenêuticos já perceberam isso muitos anos, né, atrás. Então, ele está dizendo aí que é um dos pontos para recuperar o significado, o sentido daquela passagem. O que o autor queria dizer com aquela passagem, com aquele versículo. Entender a intenção do autor é compreender o propósito ou o objetivo do escritor de descrever o texto para aquela audiência e daquela maneira. Então, observe, é uma forma de eu recuperar o significado pretendido pelo autor quando ele estava escrevendo para aquela audiência, para aquele público. É possível eu recuperar esse significado. A maneira como aquela audiência entendeu, por exemplo, como que a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita e como que esse público entendeu isso? Será se os crentes de Coríntios, será se eu estou entendendo a carta aos Coríntios como eles entenderam? Aquela audiência entendeu? Então, a importância de cientificar o tipo de texto está exatamente uma dentre várias questões, que é saber entender o texto dentro daquele objetivo pretendido, tanto pelo autor como pela audiência. É a primeira audiência, os primeiros que receberam.
Então, a segunda importância, qual seria, então? É que o gênero textual ele vai determinar os critérios para se interpretar o texto. Sério, professor? Sim. Quem é que determina os critérios para interpretar um texto, uma passagem? O tipo de texto, o gênero textual. Ele vai determinar, ele vai oferecer as ferramentas, ele vai dizer, ó, faça assim, desta maneira, desse jeito. Ele apresenta ferramentas necessárias para a interpretação do texto. É ele que vai te dar as ferramentas. Às vezes você fala, professor, por que algumas pessoas leem a Bíblia e não entendem? Por que tem algumas passagens que são tão complexas? Porque o autor ele utiliza de uma ferramenta, ou de um tipo de texto, que nós não estamos acostumados. Por exemplo, não é cultura nossa brasileira ficar contando poesia a não ser os poetas, né? Mas houve um tempo que ditado, poesia, era coisa muito comum. Então, nós não temos essas habilidades, né? Nós não temos esses costumes. E muitas vezes isso se perde. Por exemplo, contar parábolas, história, não é da nossa cultura, mas no dia de Jesus, né, naquele tempo, era comum esses tipos, não só a alegoria dele, mas vamos falar de alegorias aí de Platão, então, são costumes. Então, a segunda importância é que ele vai determinar os critérios, as ferramentas para se entender esse texto. Vamos caminhar mais um pouquinho. Por que, então, o tipo de texto oferece os critérios para a interpretação? Vou responder para você agora. Por que, então, o tipo de texto oferece os critérios para a interpretação? Vamos lá? Vamos responder isso aqui. Veja bem. Porque cada tipo de texto possui suas próprias características e peculiaridades. Ou seja, as narrativas, as histórias da Bíblia, ela tem características próprias e peculiaridades próprias, inerente a ela, que a poesia não tem. As parábolas têm características próprias, que a narrativa não tem, que o gênero apocalipse não tem. Então, por quê? O autor bíblico, ao escolher um tipo de texto para registrar a revelação de Deus, seja através de histórias, poesia, profecia, automaticamente ele estabeleceu também os critérios para se interpretar esse texto, é óbvio, a fim de que sua mensagem fosse compreendida. Então, se ele era um narrador, ele não foi escrever uma narrativa, uma história de Davi, de Sansão, de qualquer jeito. Ele utilizou o que nós chamamos de os critérios, ele utilizou das ferramentas, né, disponível a ele no que tange a um texto narrativo. Ele não foi escrever uma narração como se fosse uma parábola. Não. Ele usou os critérios necessários, óbvio, daquele texto. O que foi fazer pela poesia? Utilizou os critérios e a estrutura da poesia hebraica, como o paralelismo, né? Que é um dos pontos que trata da poesia, e assim por diante. Então, observe que cada texto, cada gênero tem as suas características próprias inerentes a ele. Então, as características das narrativas não são iguais às poesias. Significa que, para mim, estudar, para encontrar ali o tema e os tópicos de uma passagem, eu não vou usar o mesmo critério que eu utilizei numa narrativa. E eu lembro que no meu ministério, eu preguei mais de 15 anos usando o mesmo critério que eu usava para interpretar uma narrativa, para interpretar uma poesia, uma parábola. E, obviamente, eu não vou conseguir extrair o significado pretendido pelo autor usando o mesmo critério, visto que cada texto tem suas próprias características. Então, eu reservei aqui para vocês, cada tipo de texto possui suas características próprias. Eu reservei aqui para vocês, deixa eu ver aqui, um texto que vocês conhecem muito, que eu gosto de dar como exemplo. Olha só. Se não me engano, é o Salmo. Esqueci o nome do Salmo agora. Os irmãos sabem. 133. 33, isso. 133. Ó, quão bom e agradável. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão,
e para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, observe. Nesse texto poético, tá vendo? Essa primeira frase, essa primeira ideia, ela é do verso 1. A segunda ideia é do verso 2 e a terceira é do verso 3. Cada verso aqui traz uma ideia diferente. Tá vendo? Então, cada verso aqui, ele traz uma ideia diferente. Obviamente, subordinada a um tema, né? Sobre a unidade. Então, observe que, como que o autor, então, qual foi o critério que ele utilizou para escrever esse texto? Qual o critério que ele utilizou? Pergunto para vocês. Ele queria trazer uma mensagem, ele queria transmitir uma ideia sobre a unidade. E ele, então, propôs se escrever, falar sobre unidade. Então, o que é que ele fez? Ele escolheu o gênero poético. Poesia se escreve, a característica da poesia é verso. Então, ele colocou 3 versos que demonstram o que é viver em unidade. Por quê? Se ele queria escrever sobre a unidade, ele escolheu um tipo de texto que é a poesia, só tinha uma forma dele fazer, compondo através de versos, porque como que é forma a poesia? Como que uma poesia é constituída? Por verso. Então, se ela é por verso, obviamente o autor deve escrever por verso. E o leitor e o intérprete, quando vai interpretar uma poesia, ele deve considerar os versos. Cada verso, quando eu falo verso, eu coloco aqui, não confundir com o versículo. Existem versos com mais de um versículo. Essa é a questão, porque a Bíblia não foi escrita dividida por versículo. E as pessoas confundem hoje. Versículo não é verso. Então, se você pegar, se não me engano, a Bíblia NVI, ela divide os blocozinhos. Um bloco com 3 versículos, outro com 2, outro com 1. Ali são versos. São versos que às vezes tem 3 versículos, mas com uma ideia só. Ele tem uma temática, falar sobre a união, mas ele divide o assunto por verso. Então, qual é as características da peculiaridade da poesia? Verso. Então, se ele quer falar sobre unidade e ele quer falar 10 coisas sobre o viver unido, ele tinha que colocar 10 versos. Ele só queria apontar 3 coisas, então ele colocou 3 versos. Se ele quisesse mostrar 10 maneiras de viver unido, ele colocaria 10 versos. Porque como se compõe a poesia? Como que ela é constituída por versos? Entendeu? Então, observe que as características, as peculiaridades do texto são as ferramentas para o intérprete, como também foi as ferramentas para o escritor. Então, eu preciso utilizar do mesmo critério. Se ele utilizou de versos para escrever, eu preciso considerar os versos para entender. Não é um bicho assim de 7 cabeças. À medida que eu vou me lidando com isso, a questão é que nós estamos na igreja há anos e nunca foi dito isso. Se tivéssemos ensinado isso lá no começo, nós dominaríamos isso com muita facilidade. Hoje, por exemplo, não estou querendo me orgulhar ou ser melhor do que você, porque não foi eu que inventei isso, eu simplesmente descobri dos livros. Mas como você começar a usar esse critério, logo você estará apto, isso não será um bicho de 7 cabeças. Você bate um olho, ele já sabe que é uma poesia, que é uma parábola e assim por diante. Então, esses são os critérios. E o intérprete tem que considerar essas características, essas peculiaridades? Sim. Pelo contrário, ele não vai conseguir. Ele pode achar ali algumas questões, uma ou outras, mas exaurir toda a passagem expositivamente, pregar expositivamente, tirar todo o significado daquela passagem e passar para a igreja, só se ele tiver um entendimento sobre o gênero ou o tipo de texto. Caminhando para o final, pessoal, essa aula não é muito longa. Deixa eu só voltar aqui. Ah, tá aí, o Salmo 133 estava no final. Né? Então, as características, peculiaridades das narrativas bíblicas, pessoal, que é nosso foco. Qual que é o nosso foco? Não é poesia, não é parábola, porque não dá tempo de estudar tudo. Né? Ficaríamos aqui 3 anos. São muitos gêneros, né?
as características e as peculiaridades das narrativas bíblicas serão apresentadas na unidade 3, quando nós trataremos dos elementos da narrativa. Então, observe aqui, ó, as narrativas, diferente das poesias, elas têm elementos. Existem elementos que compõem, adiantando para você. As poesias têm versos que compõem, verso 1, verso 2, verso 3. E as narrativas, é verso? Não, narrativa não é verso. São elementos diferentes. Ela tem cenas, ela tem diálogo. Enquanto eu tenho que achar em quantos versos eu tenho em um texto, são quantas ideias. Quantas narrativas, ou quantas cenas eu tenho numa narrativa, são quantos tópicos, quantas ideias. Viu a diferença? A poesia, eu encontro lá 3 versos, obviamente são 3 ideias. Numa narrativa, eu encontro 3 cenas, que eu vou ensinar para vocês lá na frente, fique tranquilo, vou te ensinar. Não precisa esperar, eu vou passar para você. Se eu tenho 3 cenas, eu tenho 3 tópicos, obviamente. Basicamente, a modo geral. Perceba que são características diferentes. Se eu conheço, por exemplo, eu já conheço, eu vou apresentar para vocês as características que compõem. O que compõe uma narrativa, eu já sei, eu bato o olho, eu já sei quais são as características. Então, eu só olho lá do texto e acho as características. Eu sei que a poesia, né, usando só para contrapor aqui, meu foco não é as poesias, eu sei que as poesias são por verso. Então, eu olho lá, procuro uma Bíblia ou algo material que divide por verso, olho lá, eu já sei. Então, se eu já conheço o tipo de texto, o gênero, eu simplesmente olho lá, faço a quebra do texto e assim, não é um bicho de 7 cabeças. Tranquilo, pessoal? Então, nós já caminhando para o finalzinho dessa aula, para não ficar muito extensa, perceba que não é algo tão assustador. Então, qual que é o meu foco com vocês aqui? É as narrativas. Mostrar todas as características. 40% do Antigo Testamento, pessoal, é de narrativa. Então, esse curso vai te dar a oportunidade de você, se você quiser pregar 40% do Antigo Testamento, que eu acredito que ninguém nessa vida consegue pregar em vida, você tem muita coisa para pregar. É claro que você vai aprender os outros, obviamente, mas nós vamos te dar todas as características, todas as nuances das narrativas. Será muito enriquecedor para o seu ministério. Então, por enquanto, o importante é você saber, né, identificar o tipo de texto no processo de interpretação. Então, até aqui nós fechamos essa parte importante de identificar o texto, saber a importância dele, que é recuperar o significado do autor pretendido. Para me recuperar o significado, eu preciso considerar, então, os tipos de texto. Espero que vocês tenham compreendido. Então, fica claro que a identificação correta do tipo de texto, né, concluindo aí, em resumo, fornece, foi a aula de hoje, os princípios hermenêuticos pelo qual se interpreta o texto e possibilita você recuperar o significado pretendido pelo autor inspirado pelo Espírito Santo. Pessoal, a aula de hoje se resume nisso. Ou todas as aulas de gênero que eu falei anteriormente. É que a identificação correta do tipo de texto vai me dar, primeiro, ela fornece os princípios hermenêuticos pelos quais se interpreta o texto. Segundo, ela me possibilita recuperar o significado de um texto antigo, escrito num tempo diferente do meu, conforme a intenção do autor pretendido, conforme aquela audiência, aquele povo entendeu aquele texto naquela época, e conforme aquilo que o Espírito Santo colocou no coração do escritor. Então, na próxima aula, nós veremos, né, a importância de identificar o contexto do livro, vamos falar sobre os aspectos contextuais, né, importantes para o pregador. Espero que vocês tenham compreendido.